Meninas, estou aqui mais uma vez e hoje nós iremos estar falando sobre a mulher cristã e a pureza. O que a Bíblia fala sobre ser puro e que implicações isso tem para a minha vida e para a sua vida. Convido a vocês que abram suas Bíblias no livro de Tito, capítulo 2, e nós iremos ler dos versos 3 ao 5, que diz: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e aos seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. As mestras do bem, elas deveriam instruir as mulheres mais jovens a serem puras em sua maneira de viver. E ser puro, na língua em que a Bíblia foi escrita, ela traz a ideia aí de pureza espiritual, de algo santo, de algo honesto. Traz também a ideia de inocência, de castidade, que é a pureza sexual. E essa castidade, essa pureza sexual deve ser tanto na sua prática como também nos pensamentos. Olhando na perspectiva da castidade, que é a pureza sexual, é muito importante entendermos o que Deus fala sobre a nossa sexualidade. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27, Deus nos mostra ali, né? Deus criou o homem e a mulher, ambos distintos. Nos mostra também que a nossa sexualidade faz parte do nosso ser, é uma bênção que Deus nos deu. E nós devemos desfrutar da nossa sexualidade de uma forma que glorifica a Deus, que é a melhor forma de usufruirmos desse presente que Ele nos deu. Quando Deus criou todas as coisas, incluindo aí o sexo, Deus disse que era muito bom. Deus criou o sexo para ser algo maravilhoso, algo puro. Porém, com a entrada do pecado no mundo, agora o sexo passa a ser imoral, o sexo passa a ser ímpio, ele é utilizado de uma forma que Deus reprova e passou a ser distorcido do real propósito pelo qual Deus o criou. Vivemos em um tempo onde o sexo se tornou o Deus deste mundo. E é um engano, meninas, acharmos que por sermos mulheres nunca seremos tentadas aí nas áreas de impurezas sexuais, como a luxúria, que são os desejos desgovernados, né, da nossa sexualidade, da lascívia, da cobiça, da pornografia, da masturbação. É um engano pensarmos dessa forma, porque nós seremos tentadas sim. É muito comum olharmos para algumas mulheres e não percebemos algumas atitudes impuras na sua prática, mas isso não quer dizer que no seu interior ela está sendo pura, porque muitas mulheres nutrem pensamentos impuros nas suas mentes, nos seus corações, por meio de piadas obscenas, por meio de pornografias, por meio de músicas, de romances, de séries e tantos outros recursos disponíveis aí no mundo. A Bíblia nos diz, meninas, que o que nos torna impuras não é o que está no nosso exterior, mas o que vem do nosso interior, do nosso coração. E Jesus, ele estava com seus discípulos, eles estavam tomando lá uma refeição e eles não lavaram as mãos. E eles foram tidos por impuros naquela cultura. E Jesus repreende-os ali, isso está no livro de Mateus, capítulo 15. Jesus repreende-os dizendo que o que nos torna impuro não é o que está no nosso exterior, mas o que está no nosso coração. Aquilo que compõe todo o nosso ser. E ele vai dizer que é do nosso coração que vem os homicídios, os adultérios, as prostituições. Com isso, gente, um coração impuro, ele vem dos nossos pensamentos, daquilo que nós ocupamos a nossa mente. Jesus também nos mostra que nós somos totalmente responsáveis pelos nossos pensamentos e pelo que fazemos. No livro de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 22, a palavra de Deus nos convida a buscarmos uma vida de santificação. E essa santificação, ela é progressiva, ou seja, a cada dia devemos buscar nos parecer mais com o Senhor Jesus. E lá no verso 22, ele vai dizer que nós devemos nos despojar do velho homem. E para uma mulher que está lutando aí com hábitos escravizadores,
nas áreas da sua sexualidade, ela precisa atentar para essa verdade da palavra de Deus, que ela precisa se despir dessa roupagem. Que a ideia do texto é essa: tire essas vestimentas que não condiz para uma mulher de Deus, para uma filha de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E isso deve fazer com que você, mulher, que está sendo tentada talvez em algumas dessas áreas, venha a confessar o seu pecado, reconheça o seu erro, peça perdão a Deus. Devemos nos arrepender desses hábitos pecaminosos. No livro de Romanos, capítulo 12, o verso 2 vai nos dizer que nós não devemos nos conformar com este mundo. E o que é que o mundo vai nos dizer, meninas? Que é o nosso corpo, então são as nossas regras. Isso é um pensamento totalmente anti-Deus, mundano. Devemos ser transformadas pela mente de Cristo. É a vontade de Deus que deve ser feita nas nossas vidas diariamente. A segunda verdade da palavra de Deus é que nós devemos renovar a nossa mente. Isso está lá no verso 23. Devemos renovar a nossa mente. Ou seja, a mulher que está aí sendo governada por esses pensamentos impuros, pensamentos pecaminosos, você precisa abandonar esses pensamentos e você precisa substituir, encher a sua mente, encharcar a sua mente com as verdades da palavra de Deus. Comece logo por quem Deus é. Esse Deus que te salvou. E lá no livro de 1 Pedro vai dizer que o nosso Deus é um Deus santo. Lembre também de quem você é em Cristo. Ou seja, se Cristo te salvou, que implicações isso tem para a tua vida? Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, nos diz que Deus nos fez geração eleita, povo santo, que Deus ele nos transportou das trevas para o reino da sua luz, para o reino, para o seu reino. Nós precisamos encher a nossa mente com essas verdades. No livro de Filipenses também, capítulo 4, verso 8, lá no início, ele vai dizer: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, seja isso que ocupe a nossa mente. E a terceira verdade desse processo de santificação é o revestir. E ele vai dizer assim: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Esse revestir, meninas, é imprescindível para as nossas vidas. É uma atitude diária, porque todos os dias seremos tentadas a não amar a Deus, seremos tentadas a rejeitar a vontade de Deus para as nossas vidas. E esse revestir será aí ação prática. São as nossas estratégias que iremos utilizar para não cairmos na mentira do pecado, de que vivermos uma vida impura diante de Deus é melhor para as nossas vidas. Com isso, nós não devemos alimentar os desejos da nossa carne e, dependendo dos hábitos pecaminosos que você tem se envolvido, talvez você tenha que romper de fato com certos hábitos. Um exemplo: se a internet contribui com o seu pecado, se abstenha. Se suas amizades te influenciam a pecar contra Deus, eles não são responsáveis. Mas se eles contribuem, se abstenha dessas amizades e busque amizades que te façam amar a Deus, que te façam glorificar mais a Deus. Devemos lembrar, meninas, o nosso Deus é um Deus santo e Ele exige de nós santidade. E o que é lindo na palavra de Deus é que Ele não só exige, mas Ele nos capacitou, por meio de Jesus Cristo, a vivermos essa vida santa que glorifica a Deus. No livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, vai dizer: visto que com o seu divino poder Ele já nos deu tudo que precisamos para viver essa vida santa, essa vida pura que agrada a Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.